nome da igreja é abrir a Bíblia em Números 14, do 1 ao versículo 10. Números 14, do 1 ao versículo 10. Diz assim: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Amém? Antes da gente entender essa passagem, né, a gente vou falar aqui um pequeno resumo do que aconteceu antes, né? Deus orientou a Moisés a enviar homens para espiar a terra que ele tinha prometido, né? Deveriam ser homens chefes que representariam as 12 tribos de Israel, né? E Moisés orienta esses homens que eles observassem tudo, desde o povo até a condição do solo, tudo aquilo que a terra poderia produzir, né? E encorajou que eles fossem corajosos e trouxessem frutos para que o povo visse realmente, porque o povo de Israel ele era muito visual, né? Eles dependiam de ver para crer. Eu creio que Moisés ele já entendia isso. E depois de 40 dias, eles voltaram, e ao contrário do que muitos esperavam e estavam esperançosos, o relato deles veio com tons de medo. E eles falavam, sim, que a terra era boa, mas eles falavam também que o povo era muito poderoso, que tinham gigantes, que a cidade era fortificada. Mas Calebe, ele se levanta ao contrário, com uma postura confiante, e ele fala para que eles voltassem e conquistassem a terra. Mas a voz de Calebe ali é calada, né, porque o medo ele já tinha tomado conta do povo, né? Eles continuavam a alimentar o povo com seus próprios medos. E o povo, como consequência, ele murmurou contra Deus, chorou, e eles questionaram a Deus, né? Por que Deus tinha levado eles até ali para sofrer, né? E sugeriram até escolher um chefe para que eles voltassem para o Egito, o lugar onde Deus tinha livrado eles da escravidão, né? Mas Calebe e Josué, mais uma vez, eles se levantam, né, e clamam ao contrário. Eles falam para o povo que se eles estiverem com Deus, né, Deus daria a terra para eles, se eles não fossem rebeldes contra Deus, né? Só que a congregação ela está tomada de tanto medo e tão enfraquecida espiritualmente que elas cogitam até matar os dois que estavam posicionados em Deus. Porém, a glória do Senhor ele apareceu. E o que a gente traz para dízimos e ofertas? A glória do Senhor está sobre aqueles que obedecem à palavra do Senhor, né? Quantas vezes nós esquecemos daquilo que Deus já prometeu para a gente? Quantas vezes nós nos deixamos levar por que as pessoas falam, porque ouvimos de outras pessoas? Quantas vezes nós não reconhecemos que o Senhor é o Senhor da provisão? E dízimo, ele é obediência, mas ele também é dependência do Senhor. E se engana quem acha que nós não somos observados nessa área. Muitas pessoas elas nos observam estando em Deus, mas elas querem saber como que a gente vai se posicionar no momento de falta.
né? E como tem sido a nossa postura nessa área, como cristãos? A gente tem murmurado, a gente tem medo, ou a gente tem perseverança e clama ao Senhor para que a nossa fé seja fortalecida? Porque Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, né? E a palavra do Senhor, ele é clara. Deus já sabia e sabe tudo que a gente vai passar, mas na palavra dele fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, e o bom ânimo é no momento de dificuldade. Nós vamos ter dificuldade, sim, a fé muitas vezes vai faltar, né? Mas nós devemos reconhecer o Senhor como o Senhor da provisão, né? Deus, ele continua sendo Deus. E trazendo isso para dízimos e ofertas, quando a gente reconhece quem o Senhor é, sendo Deus da nossa provisão, isso não vai nos custar esforço, né? Nos vai nos custar tempo. Nós reconhecemos ao Senhor e nós reconhecemos que o que Ele nos dá, a gente somente devolve. E trazendo para a oferta, quando a gente tem um coração que é obediente, que cumpre a palavra daquilo que o Senhor nos deu sobre dízimos, o nosso coração automaticamente se torna um coração generoso, porque isso deve ser o caráter de um cristão. A gente obedece e o nosso coração ele é transformado. Então, em nome de Jesus, que aquilo que nos parava para obedecer nos dízimos e fazer o nosso coração ser generoso nas ofertas, que o Senhor esteja mudando na manhã de hoje. Que em nome de Jesus nós possamos entender e buscar ser ao contrário do povo de Israel, que murmurou contra o Senhor no momento que faltou para eles, porque o Senhor já tinha dado tudo, Ele mostrava milagres, Ele resgatou eles da escravidão, mas isso não era suficiente, porque eles eram um povo acomodado, eles trocavam as coisas com o Senhor, e eles não eram dependentes do Senhor, eles somente faziam do Senhor aquilo que eles precisavam. Deus continuava fazendo, Deus continuava intervindo por eles, mas no momento que eles mais precisavam, eles não conseguiam ter acesso. A fé deles não era em Deus, era nas coisas que eles tinham. Então, que em nome de Jesus, essa seja a nossa diferença, que nós não possamos buscar o Senhor somente quando está faltando, ou que no momento que esteja bom, mas que possamos em todas as áreas, em todo o tempo, reconhecer que o Senhor é o Deus da provisão, que é Ele que está cuidando de todas as coisas, né? Ontem nós ouvimos um testemunho muito forte aqui da psicóloga, que ela falou que no momento que ela estava precisando de emprego, né, apareceu um emprego para ela, e esse emprego custaria o tempo de vir aos cultos. E quando ela foi questionada, a pessoa falou para ela, seu Deus não sabe que você precisa de dinheiro? E ela se posicionou ali, porque Deus, ele não quer que nós sejamos refém do dinheiro. Ele quer que sejamos dependentes dele. Então, a gente precisa se posicionar, sim, no mundo onde a gente vive, onde as pessoas acham que ser dependente do Senhor é somente querer o que Ele tem para nos dar. E não é assim. A gente precisa buscar Ele em todo o tempo. E as consequências das bênçãos, como já foi falado aqui, ela vem naturalmente, porque o Senhor sabe do nosso coração e Ele sabe do que a gente passa. Amém? Então, agora os irmãos estão com a oportunidade de adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Eu vou orar aqui rapidinho e depois os irmãos estão à vontade. Pai, nós glorificamos ao Teu nome, porque se estamos aqui foi com a permissão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Ti, ó Pai, por todos aqueles que vão ter oportunidade de ofertar, ó Pai, de dizimar, devolver ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem dado, tem provido, ó Pai. Obrigado pelos empregos, ó Deus, que tem aqui, das pessoas que estão com força para trabalhar. Pai, mas também clamamos por aqueles que têm faltado, ó Pai, aqueles que estão necessitando da Tua mão, da Tua intervenção. Pai, que o Senhor, Deus, libere sobre eles as bênçãos que o Senhor já, ó Pai, preparou para cada um. Pai, mas que principalmente, ó Deus, o Senhor prepare o nosso coração, ó Pai, para que sejamos pessoas, um povo posicionado na Tua palavra. Pai, nos perdoe como igreja, ó Deus, que muitas vezes murmura contra o Senhor, não reconhece o Senhor como Deus de todas as coisas. Pai, nós pedimos perdão, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, junto de nós, ó Pai, olhando, ó Pai, para cada um. Pai, o Senhor sabe o que se passa dentro de cada lar, ó Pai. Ó Deus, e se o Senhor não estiver ali, ó Pai, a destruição, ela vai acontecer. Então, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja sobre cada família.
Pai, que o reconhecimento da Tua voz, ó Pai, o reconhecimento do Teu Espírito seja visível. Ó Pai, que eles possam ser vistos como cristãos verdadeiros, ó Pai, que adorem o Senhor em espírito e em verdade, não só nos momentos bons, mas quando faltar, ó Pai, que eles continuem agradecendo e louvando o Teu nome, porque eles sabem, ó Deus, de onde vem o socorro, ó Pai, que é do Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, porque estamos aqui adorando ao Senhor com dízimos, com ofertas, ó Pai. Ó Deus, e que isso, ó Deus, chegue ao Teu coração, ó Pai. Que a nossa adoração, ó Deus, seja tranquila, seja, ó Pai, perfeita, porque o Senhor é perfeito, ó Pai. Prepara o nosso coração também, ó Deus, para receber a palavra. Pai, tira toda a distração, tudo aquilo, ó Pai, que nos impede, ó Deus, de entender a Tua palavra. Que o Senhor esteja, ó Deus, mudando agora, ó Pai. Ó Deus, que seja uma manhã diferenciada. Ó Pai, que possamos, ó Deus, entender cada palavra que o Senhor já preparou, ó Deus, através da vida do pastor. Pai, que tudo aquilo que ainda for, ó Pai, dúvida, que o Senhor, ó Pai, libere como certeza. Ó Pai, que tudo aquilo que tem causado confusão no entendimento da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor mude nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que o nosso hábito, ó Pai, seja vir à Tua casa, Deus, sem murmurar, ó Pai, mas sabendo que aqui, ó Deus, tem um povo que busca o Senhor, ó Pai, com toda a força, que busca o Senhor, ó Pai, de todo o coração. Ó Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor, ó Pai, dedicando ao Senhor agora dízimos e ofertas, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de acordarmos hoje, ó Pai, e vir aqui adorar o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que isso somente é possível, Deus, pela Tua previsão, pela Tua permissão, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe cada